Jesus, nossa oração, e que o Senhor esteja aqui, onde estivermos, em nossas casas, que a sua mão toca, que o Senhor abra nosso entendimento, para não apenas te receber a Tua palavra, mas também para praticar, viver. Senhor, me capacita aqui hoje à noite, de uma forma sobrenatural. Que essa seja um lugar santo, que você transforma os lugares cotidianos nossos nos lugares santos. Em Teu nome nos oramos. Amém. Boa noite, gente. Uma grande privilégio de estar aqui com vocês, nas suas casas. É muito diferente, como eu falei antes, de estar aqui, mas com a igreja basicamente vazio. Mas esses são dias diferentes, estamos enfrentando uma realidade diferente. As perguntas que estão surgindo, a gente 3 meses atrás nunca teríamos imaginado que sejamos perguntando, tipo assim, o que nós vamos fazer com todo esse tempo que está sobrando? Esses dias são diferentes. Então, parece que 3 meses atrás, 2 meses atrás, a gente nunca tinha tempo disponível. Como sociedade, parece que estamos acostumados ao corre-corre todo dia e até viciado na correria. Então, quando o mandato foi dado para ficar em casas, como se vocês estivessem como eu, está como eu fico andando, procurando coisas em casa até para fazer. A gente tem projetos de casas, as outras coisas. Porque estamos viciados nessa movimentação. Em geral, nós corremos o ano todo. As nossas agendas são tão apertadas que não tem tempo para praticamente mais nada. E agora, de repente, com o mandato, nós temos tempo. Uma coisa estranha, tempo até sobrando. E como que nós lidaremos com isso? Será que assistimos mais Netflix, nós jogamos mais videogames, fazemos um culinário especial? Agora dá para realmente passar mais tempo com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, os pais, os outros parentes, se moram lá perto conosco, moram junto conosco, uma coisa legal, ótimo. E no início, isso foi realmente um presente de Deus para nós, uma maravilha. Mas agora que estamos na 5ª semana dessa quarentena, quando os seriados de Netflix, já estamos enjoados delas, quando nós não achamos mais graça no YouTube, quando a bolsa não acompanha nosso desejo de fazer aquela culinário, quando o tempo em casa acaba às vezes em mais fricção, mais briga com os cônjuges, com os filhos. Aquela pergunta com os filhos, o que nós vamos fazer hoje? O que nós podemos fazer? Será que esse tempo ainda é uma bênção? Porque nessa crise, essa sobra de tempo, está trazendo uma destruturada das nossas agendas normais. A verdade é que temos mais tempo disponível, mas parece que estamos aproveitando as oportunidades menos. As nossas casas estão ficando mais bagunçadas. Nós não fazemos aquela faxina normal. Afinal de contas, nós não vamos ter pessoas para nossas casas. Nós podemos ficar, às vezes, nas nossas pijamas, podemos deixar a barba crescer, o cabelo fica grande. As cores do cabelo estão mudando, agora está ficando mais brancos. Podemos ficar mais ligados de madrugada, jogando videogames. E com esse tempo que está sobrando, também tem os seus efeitos emocionais, pois com esse tempo temos mais tempo para fazer perguntas, avaliar as coisas, e muitas vezes para até preocupar. E quando essas atividades param, quando desligamos o TV, quando nós botamos a nossa cabeça na travesseira, chegam essas perguntas.
E parece que ficamos mais conscientes que com cada dia que essa crise demora, o mais complicado que as nossas vidas podem ficar. O mais que o Covid-19 demora, o mais sérias as perguntas ficam. O que vai acontecer com o meu curso, meu emprego, meu salário for cortado, agora não ganho o que eu ganhei. Como que eu vou pagar as minhas contas? Os nossos salários ficam menores, os recursos que nós temos já estão esticados. E ficamos perguntando, até quando? Quando vai acabar esse negócio de coronavírus? Quando as nossas vidas podem retomar um ritmo mais normal? Quanto mais nós precisamos esperar? Porque essa coisa de esperar não é uma coisa fácil. Nunca era. Nessa série temos focado sobre sabedoria para liderar bem com os momentos que o coronavírus está nos trazendo. E hoje eu quero falar sobre sabedoria, como lidar com o tempo e com a espera. E para fazer isso, eu quero focar em duas histórias bíblicas hoje à noite. Em ambas, as pessoas estavam enfrentando perigos reais, como nós hoje estamos enfrentando. Em ambas, as pessoas tinham de esperar, como hoje nós temos que esperar, forçados numa quarentena. Mas nós vamos descobrir que as posturas, as óticas e até os resultados foram bem diferentes um do outro. Então, se vocês tiveram as suas Bíblias com vocês, a primeira história que eu vou citar é achada no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Enquanto que vocês estão achando o texto, eu quero falar sobre o contexto. Em capítulo 8 do 1 Samuel, o povo de Israel marcou um encontro com o profeta Samuel para pedir um rei. Até aquele momento, eles estavam liderados, governados por juízes ou profetas, mas o povo cansou disso. Como eles disseram ao Samuel, nós queremos ser como as outras nações. Eles queriam ter um rei para lhes governar. Como eles disseram, para sair na frente para combater as suas batalhas. Então, isso não foi o plano original de Deus, mas Deus concedeu. E em capítulo 9, o Samuel tem um encontro com um jovem chamado Saul. Saul era alto, bonito, forte, e ele ungiu ele como ser o primeiro rei de Israel. E em capítulo 10, ele foi anunciado como rei, o povo se alegrou, eles gritaram, viva o rei. Beleza, a vida voltou à normal. Só que, com o tempo, o Saulo despertou a atenção dos grandes inimigos de Israel, os filisteus. Em capítulo 12, os filisteus chegaram em força para lutar contra Israel, com um exército enorme. A Bíblia diz que eles tinham tantos soldados quanto a areia da praia. Então a situação ficou muito complicada. Então Saul convocou todos os homens de idade militar para se reunir num lugar chamado Gilgal. E a Bíblia diz que quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que seus exércitos estavam sendo muito pressionados, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e os poços e cisternas. E a Bíblia continua dizendo, Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam com medo. Mas não tudo era perdido, pois o profeta Samuel tinha marcado um encontro com Saul. Ele estava indo para lá para oferecer um sacrifício, para pedir uma ajuda sobrenatural, para ver se aquele Deus das histórias antigas iria chegar e libertar o povo mais uma vez. E o Samuel estabeleceu um dia e o exército ficou esperando. Quando chegou aquele dia, cadê Samuel? Não chegou. O exército, que já era pequeno, olhou ao seu redor e falou, puxa vida, não tem Samuel. Eles começaram a abandonar, voltando para as suas casas. Então, o Saul ficou com essa crise, ele olhou na frente, viu um exército enorme, um desafio enorme, e ele olhou atrás dele, e o povo dele, os soldados dele estavam indo embora.
Foi muito complicado. Era uma situação complicada. Em alguns aspectos, é parecido com a situação que muitas pessoas estão enfrentando hoje. Pois quando nós olhamos na frente, nós vemos coisas assustadoras. Nós temos a ameaça da saúde. Nós não sabemos quantas pessoas serão afetadas, quantas pessoas vão morrer. Nós não sabemos quantas pessoas isso vai atingir. Mas também tem a situação econômica. Os nossos recursos já eram pequenos. E essa está afetando o mundo inteiro. E as contas ainda estão chegando. As contas do mês passado já estão atrasadas e agora temos mais contas para pagar. As ameaças são muitas. E às vezes parece tanto com a areia da praia. E daí nós olhamos nos nossos recursos e sabemos que não são muitos. O nosso salário, as nossas poupanças, a nossa paciência de ficar em casa, a convivendo com os outros, o bom humor, a perspectiva positiva. Essas coisas parece que está sumindo cada dia que passa. E eles dizem que essa crise pode demorar até meses. E nós fica perguntamos, até quando? Até quando meus recursos vão aguentar? Sentimos uma empolgação de agir, de fazer algo. Mas o que é que podemos fazer? Na situação de Saul, a situação dele, ele falou, ou pelo menos pensou, esquece disso. Vou guardar o profeta? Não, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Então, ele fez uma coisa precipitada. Ele mesmo ofereceu o sacrifício para Deus, tentando conseguir a bênção de Deus. Só que isso era muito errado. Era um erro gigantesco, pois a palavra de Deus, a lei de Deus, proibia o rei de fazer o papel de sacerdote. Eram papéis diferentes, separados. E quando você olha e estuda a Bíblia, toda vez que você veja um rei tentando cumprir um papel de sacerdote, alguma coisa ruim acontece. E assim, um exemplo disso. Você poderia estar pensando, poxa vida, ele estava só fazendo o sacrifício. Isso não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas também obedecer é melhor do sacrifício. Então, o profeta Samuel chega e pergunta ao Saul, o que você fez? E Saul começa a explicar, olha, você atrasou, a pessoa estava me abandonando, eu me senti obrigado a fazer aquilo. E o profeta falou, por que você fez isso? Desobedecendo a palavra do Senhor, ele vai procurar outra pessoa para liderar seu povo. Porque você fez isso, o seu reino não ficará. Ele escolheu não obedecer a palavra de Deus. Escolher tentar resolver na hora dele. E não esperar mais. Porque o esperar só aumentava a sua ansiedade. Eu quero te perguntar, onde foi o erro? Onde começou o erro de Saul? Começou com a sua visão. Pois ele só concentrava nas coisas horizontais. Ele só enxergava o problema que estava na sua frente. E a falta de recursos que estava lhe apoiando. Ele só olhou no horizontal. E como resultado, a sua ansiedade só aumentou. Muitos que estão escutando dessa transmissão estão sentindo na sua pele o que Saul estava sentindo. Os desafios são grandes e parece que estão aumentando, enquanto seus recursos são pequenos e, pior ainda, estão diminuindo. E cada dia que passa, cada semana, cada mês que passa, só aumenta essa ansiedade. Sim, temos mais tempo, mas temos mais estresse. Sim, podemos dormir um pouco mais, mas mal conseguimos dormir, descansar.
E esse tempo extras pode se tornar uma ameaça nas nossas vidas, porque nós estamos focados nos problemas. Assistimos o jornal, nós passamos as notícias ruins no social media, aquelas que chamam mais atenção, nem sabendo que estamos cometendo o mesmo erro de Saul. E nosso ódio fica só ficando no horizontal. E por causa disso, nesses momentos de espera nacional, na guarda mundial, esses momentos estão ficando cada vez mais insuportáveis. Para muitos de nós, essa espera está sugando nossa energia, as nossas forças, o nosso sono, porque estamos focados no horizontal. Mostra outro caminho. O profeta Isaías escreveu essas palavras: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas, voam alto com águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor. Agora quero que estudarmos a segunda história bíblica, que também é sobre tempos de espera. Então, se vocês estiver com as suas Bíblias, só passa algumas páginas para a direita, para o livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos começar no capítulo 1. E enquanto que vocês estão achando o texto, vamos pensar sobre o contexto. O contexto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, que a gente estudou na semana passada, Jesus apareceu aos seus discípulos, mas não era como antes. Antes ele andava com seus discípulos juntos, eles foram muitos lugares juntos, mas depois da ressurreição ele fez algumas aparências. O Novo Testamento, na verdade, grava 11 aparências, e às vezes ele foi reconhecido. Ele chegou diante de seus apóstolos, mostrou as cicatrizes, as marcas dos pregos, da lança, mas em outras, como nós estudamos na semana passada, ele não foi reconhecido. Então, uma dessa, ele apareceu, diz o versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em versículo 8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins de terra. Então, tendo dito isso, ele subiu para os seus e deixou ele só. Eu imagino o sentimento dos apóstolos, é que aquela criança que ele está no supermercado com os seus pais e de repente ele olha: cadê os meus pais? Ele se sente só, ele se sente vulneráveis. Então, nessa coisa, eles sempre tinham Jesus com eles, mas agora Jesus falou que ele está indo para o céu, voltando para o céu. Mas ele tinha trabalho para eles fazerem. Mas a primeira tarefa, a primeira coisa que eles pediram, ele pediu que eles fizeram, era o quê? Para esperar. Porque esperar é difícil, não é fácil. Mas onde que ele pediu que eles esperaram? Em Jerusalém. E se eu fosse um discípulo naquele dia, eu teria perguntado a Jesus, Jerusalém? Esqueceu que foi lá que o Senhor foi morto? Pessoas queriam acabar com vocês, as mesmas pessoas que acabaram, que mataram o Senhor, ainda estão lá, ainda estão com autoridade. Eles querem matar o movimento, querem acabar com o seu ensinamento. Eles não são fãs de nós, não. Eu teria perguntado: Jesus, não dá para, sei lá, começar num outro lugar, um lugar mais tranquilo, longe de Jerusalém, daí quando a gente pega jeito, a gente volta a Jerusalém. Mas isso não foi as instruções de Jesus. Foram bem claros: espera em Jerusalém, a cidade que era um lugar perigosíssimo
para os apóstolos. Espera lá. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, versículo 14 nos diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos. E a pergunta que eu tenho é por que eles reuniram sempre em oração? Será que eles eram mais espirituais do que a gente hoje? Será que eles só andavam orando? Mas o mais que eu conheço a Bíblia, mais que eu estudo sobre esses caras, os discípulos, mais é que eu vejo a humanidade deles. Eu vejo a empolgação de Pedro, eu vejo que ele às vezes errou feio. Eu vejo a falta de compaixão de Tiago, o João. Eu vejo uma competição entre eles, sempre para ser o melhor, ser o mais importante. Então, eles não eram super-homens, eles não eram santos como eu sempre imaginava quando eu era criança. Eles eram pessoas normais, pelo menos nesse ponto da sua jornada. Então, por que eles sempre reuniam em oração? Porque eles estavam enfrentando uma crise. E como você e como eu, quando nós estamos enfrentando uma crise, uma coisa que nós fazemos mais é orar. É natural. Eles olharam onde? Eles já estavam bem conscientes da sua condição, dos seus perigos, da situação, mas eles olharam onde? Só no horizontal? Não, eles olharam para cima. Eles olharam no vertical. Aparece uma coisa pequena, mas faz toda a diferença. A postura deles era de esperar. Sim, eles estavam conscientes dos perigos, mas eles nem olharam para eles mesmos para resolver. Eles não olharam para seus colegas, seus líderes para resolver a situação. Os olhos deles estavam fixos em Deus, em cima, e eles estavam dispostos a esperar. E quando eles se sentiram aperta, coisas ficando perigosas, complicados, eles oraram. Até quando? Jesus não diz. Ele disse alguns dias. Eles ficaram lá aguardando, esperando. E o achado no 2º capítulo de Atos. Vocês podem ler isso essa semana, onde o Espírito Santo desceu. A casa onde ele estava tremia. Fogos o língua de fogos é uma coisa impressionante. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo encheu eles de tal maneira que eles foram capacitados para pregar esse evangelho, para as pessoas que falavam outras línguas que estavam na cidade, numa língua compreensível para aquele povo. Eles saíram com ousadia, eles saíram com coragem que eles não tinham antes, e o resultado, a igreja nasceu naquele dia. E é assim que eles provaram o que o profeta Isaías tinha falado: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É isso que nós precisamos mais nesses dias de quarentena. O exemplo de Saul nos mostrou como o tempo pode ser uma coisa desgastante, um tempo de muita ansiedade, uma oportunidade de fracasso pessoal. Mas com esse exemplo dos discípulos, estão nos mostrando outra possibilidade, que esses dias podem ser marcados não somente nas nossas vidas, mas para a nossa geração pelo reino de Deus. A questão é onde estamos focados, só no horizontal ou no vertical. Gente, eu não sei o que Deus vai fazer nesses dias nossos. De verdade, são dias desafiadores. Os problemas são grandes, como a areia da praia. Mas também eu acredito que esses dias são dias de muitas oportunidades. Eu sei que no futuro, muitos de nós vamos olhar atrás nesses dias de coronavírus, como os dias de divisor de águas, quando a nossa caminhada com Deus virou uma verdade, quando Deus se mostrou fiel apesar da nossa necessidade, quando Ele nos mostrou que Ele é um Deus que vê
as nossas necessidades e sabe das nossas ansiedades e que Ele dá provisão para a gente. Desculpa, a língua fica travada às vezes. Eu vejo que esses dias há uma oportunidade não só para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, mas para atingir as outras pessoas, alcançar as outras pessoas. A questão é se nós vamos usar esse tempo só olhando no horizontal ou também no vertical. Mas falando disso, eu sei a lei de gravidade. O que é a lei de gravidade? Quando você joga uma coisa lá em cima, ele cai. É como a nossa visão. Nós tentamos olhar, parece que o mais que nós tentamos olhar em Deus, focar em Deus, mais as pressões, mais as reflexões, mais o jornal chama a nossa atenção, mais a reclamação dos nossos chefes, mais que somos demitidos. E a nossa visão está puxada de novo para as coisas horizontais. E para levantar a nossa cabeça mais de novo é difícil, dá trabalho, exige disciplina e muitas vezes repetição. Mas escuta o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Ele escreveu: não andam ansiosos por coisa alguma, mas. E como eu gosto dessa palavra mas. É uma palavra contraditória, uma palavra que mostra outro caminho. Não anda ansiosa por coisa alguma, mas tudo pela oração e súplicas. E com a ação de graça apresenta seus pedidos a Deus. E o resultado é no próximo versículo, que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nessa época de coronavírus, nessa semana eu escutei os testemunhos lindos de pessoas que foram demitidos, pessoas que começaram a orar mais e mesmo que foram demitidos não perderam a esperança, não ficaram com a cabeça curvada, baixada, triste, sabendo que Deus estava em controle de tudo. Escutou um amigo meu que falou essa semana, ele decidiu para orar mais e assistir o jornal menos. E sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha uma semana mais tranquila, mais cheia de esperança. Nessa época de coronavírus, precisamos de sabedoria para lidar com o tempo. A questão nesses dias de esperar é onde nós vamos fixar os nossos olhos. Só no horizontal, no vertical. No horizontal, esse tempo pode virar pode trazer ansiedade, pode ser uma maldição, um incubador de ansiedade. Mas escolhendo outra, esse tempo poderia se tornar uma bênção, pois a nossa força serão renovadas e a paz de Deus guardará os nossos corações e mente. Ontem à noite, depois que a gente deitou as meninas, eu fui para meu quarto, eu quase estava sentado de frente do meu computador. Eu tenho pegado esse hábito esses dias para à noite olhar no G1, no Globo, para ver as notícias, para ver aquela gráfica de quantas pessoas estão infectadas, quantas estão morrendo. E essa gera uma conversa com Marla e eu. E eu estava quase abrindo o computador e eu vi um livro ao lado. Um livro falando sobre Deus. Eu peguei o livro. Ele estava falando sobre a santidade de Deus. Esse capítulo estava falando sobre o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele estava lá exiliado. Ele estava lá colocado para morrer. Um lugar deserto, não tinha nada, recurso nenhum. Mas lá que Deus deu João uma visão da sua santidade e aquele lugar transformou. Ficou pleno da presença de Deus. A visão foi transformada. Aquela coisa chata ele ficou maravilhado. E eu olho no nosso contexto hoje. Deus está fazendo coisas em nosso meio.
E às vezes a gente não enxerga isso por causa da nossa visão. Não está nele. Está em outras coisas. Eu quero fechar essa reflexão com algumas palavras do apóstolo Pedro. Essas palavras têm me encantado muito esses últimos um mês, um pouco mais do que um mês. Na segunda carta do Pedro, ele começa no versículo 1, eu acho, e ele fala: graça e paz vós sejam multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, de acordo com o apóstolo, há uma conexão entre nosso conhecimento de Deus e Jesus e a graça e a paz que nós experimentamos na nossa vida. O mais que você conhece Jesus, o mais que eu conheço Jesus e a Deus, o mais que essa graça e paz serão multiplicadas nas nossas vidas. E é verdade que essa crise está dando a gente mais tempo. Mas a minha oração é que usaremos esse tempo de uma forma sábia para conhecer mais a Deus, para conhecer Jesus mais cada dia. Que a graça dEle e a paz dEle vão marcar os nossos dias, as nossas vidas de tal maneira que nós vamos refletir a beleza, a sua beleza às pessoas ao nosso redor. E sejamos luzes, os faróis, onde estivermos. Vamos orar? Jesus, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pela essa época nossa. Jesus, esses são nossos dias. Esse desafio é nosso, mas você não nos abandonou, você está conosco. Que no final desses dias a gente pode olhar atrás, Senhor, contando para as outras, confirmando que o Senhor nunca nos abandonou, que o Senhor estava conosco o tempo todo. Que esses dias nós podemos preencher com a Tua presença, conhecendo o Senhor melhor. Eu peço que a gente ache caminhos de fazer isso, Senhor, seja nas músicas, seja nas coisas que olhamos na internet, as coisas que escutamos, as coisas que buscamos, seja escutando as palavras dos outros, seja na solidão, no silêncio. Que a gente aprende a buscar o Senhor com esse tempo. E que nós podemos testemunhar quão bom o Senhor é. Eu te louvo pelas oportunidades que o Senhor nos concede.